tudo passa rapidamente e nós parece que voamos. Eu penso que esta expressão de Moisés, do Salmo 90, o Salmo 90 é um salmo de Moisés, essa expressão resume muito bem o que cada um de nós sente numa hora como esta, né? A passagem de mais um ano, o fim de um ciclo, o início de um novo. Tudo passa rapidamente e nós parece que voamos. Não sabemos exatamente o momento em que Moisés escreveu este salmo. Com certeza ele o escreveu considerando a situação do povo de Israel, que primeiramente era escravo no Egito e que foi libertado, e que depois na condução deste povo pelo deserto. Mas exatamente por não sabermos o momento exato em que o salmo foi escrito, é porque ele se aplica a qualquer situação da nossa vida. E eu acho que de modo especial para esse momento em que nós viramos a página de 2024 e abrimos diante de nós uma página em branco do ano de 2025. Mas o que você acha? Esse momento que vivemos é momento para olhar para trás ou olhar para frente? Esse é um momento para fazer balanços ou para fazer planejamentos? E eu creio que você vai dizer, as duas coisas se misturam. E é verdade, é hora de olhar para trás e é hora de olhar para frente e projetar o nosso viver, pensar no nosso viver no novo ano. Se nós chegamos até aqui, se nós podemos iniciar o novo ano de 2025, se nós chegamos até aqui, talvez com 50 anos de vida, ou 20, ou 70, ou 80, ou 90, sim, é hora de olhar para trás. Olhar para trás e, a exemplo de Samuel, dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É tão significativa essa palavra, naquele momento em que o povo de Israel é ameaçado por um povo inimigo. E os filhos de Israel temem, eles têm medo, como nós temos medo diante das adversidades e provações. E o que eles fazem? Eles se dirigem ao líder, Samuel, e pedem, clama ao Senhor. E Samuel diz, eu vou orar ao Senhor, fiquem calmos. Eu vou clamar ao Senhor. O povo reconhece que as ameaças e adversidades também eram resultado de seus pecados, por isso eles confessam isso. E Samuel ora ao Senhor. E o Senhor trovejou sobre o inimigo, e o inimigo se confundiu. O inimigo se desorganizou, o inimigo fugiu. E os filhos de Israel derrotaram o inimigo. Pois é nesse momento que Samuel convida o povo para parar. É hora de uma pausa. E ele levanta um monumento, uma pedra, um monumento. E diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pedra de socorro. Até aqui Deus foi a nossa pedra de ajuda, a nossa pedra de socorro. Dá uma paradinha e pensa, qual é a palavra que você quer dizer neste momento? Não seria porventura a palavra Ebenezer? Olhando para o ano de 2024 que acabou, olhando para a sua vida, para os anos que já passaram, olhando, repito, especialmente para 2024, para aquilo que nós vivemos como comunidade, para aquilo que vivemos como famílias, para aquilo que vivemos como cidadãos de Porto Alegre e arredores, não é hora de parar e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porém, ao olhar para frente,
Pensando nas palavras de Moisés, a gente fica meio assustado. Porque Moisés diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Por que tudo passa rapidamente? Por que vivemos com essa sensação? Também o Salmo 90 nos responde. É um salmo que fala da eternidade de Deus e da transitoriedade da vida humana. E falando da eternidade de Deus, Moisés afirma: antes que os montes nascessem, antes que tu criasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus é. Deus não foi ou será, Deus sempre é. Deus não está limitado ao nosso tempo. Nós sim temos que contar dias, meses, anos, séculos, milênios, mas nosso Deus simplesmente é. Por isso Moisés afirma: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Isso não significa que 1000 anos para nós significa um dia para Deus. Não, isso significa que Deus está acima do nosso tempo. Deus é. Já a vida humana é transitória, é passageira. Aliás, o que é passageiro é o corpo humano. A vida que Deus nos deu é eterna. Quando Deus criou, formou o ser humano, Ele lhe soprou o fôlego da vida. E o ser humano recebeu a condição de alma vivente. E o ser humano não morre. Agora, o corpo no qual nós habitamos, sim, este morre. Esse é passageiro, ele é transitório. E Moisés lembrou isso aos filhos de Israel, quando disse: Senhor, tu reduzes o homem ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Por quê? Lembram o que Deus disse a Adão? Depois da sua transgressão, depois do seu pecado, Deus lhe disse: Adão, no suor do teu rosto você vai comer o teu pão. A vida não será fácil, ela será cheia de lutas. E tu és pó, Adão, e ao pó tu tornarás. O apóstolo Paulo explica isso dizendo: o salário do pecado é a morte. Essa é a realidade, isso pesa sobre todos os seres humanos. Nós somos como relva, que floresce de madrugada, mas à tarde murcha e seca. Nós somos como aquela flor que mostrei lá no início, que basta um sopro e ela se desfaz. Claro, os dias da nossa vida podem subir a 70, 80, 90 ou 100 anos, porém sentiremos as fraquezas e as canseiras próprias da idade. Ou seja, por que enfatizo isso? Porque tudo passa. A vida humana passa. A vida, o corpo no qual nós vivemos, passa. Ele tem prazo de validade. Deus é. Mas o nosso corpo humano, esse é transitório. Contudo, eu não termino aqui essa mensagem, mas eu enfatizo agora uma oração e um consolo que Moisés transmitiu aos filhos de Israel. O consolo, começo pelo consolo. A primeira frase do Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Observem que Moisés não diz: Senhor, tu foste o nosso refúgio. Senhor, tu serás o nosso refúgio. Ele diz: Senhor, tu tens sido. Tu és continuamente, constantemente o nosso refúgio. Em nossa frágil existência terrena, há um refúgio seguro. O Senhor nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje
e o será para todo sempre, conforme escreveu o autor de Hebreus. Este Deus que nos amou tanto, que nos deu o seu Filho, ou como escreveu Paulo, que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou ao castigo, ao sofrimento e à morte, para a salvação da humanidade. Este Deus que demonstrou tamanho amor, Ele agora nos garante que nada poderá nos separar do seu amor. E por que nada poderá nos separar do amor de Deus? Sabem por quê? Porque Ele nos ama. E o amor de Deus é imutável. Deus é fiel. O amor dele por mim, por você, pela humanidade não muda. Por isso o apóstolo pode concluir dizendo: nem a morte, nem a vida, nem nada deste mundo, nem nada da eternidade, nada, nenhuma força, nenhum inimigo, nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus. Lembre-se disso. O amor de Deus por você não muda. Diante disso, o salmista Moisés também faz a oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E ainda sacia-nos com a tua bondade, para que nos alegremos todos os nossos dias. Contar os dias não significa contar o 31 de dezembro e o 1º de janeiro. Contar os dias é vivê-los em comunhão com o Senhor. Vivê-los na presença do Senhor, guiados por Ele. É isso que o salmista quer dizer. Mas observem a oração maravilhosa dele: sacia-nos com a tua bondade. Sabem, da mesma maneira como uma água gelada nos sacia num dia de muito calor e nos alivia, assim o salmista ora: Senhor, sacia-nos com a tua bondade. Refrigera-nos com a tua bondade. Acalma-nos com a tua bondade. Para quê? Para que possamos viver alegres todos os dias da nossa vida. Claro que sempre é importante olharmos para frente, lembrar das palavras do Evangelho. O Senhor voltará para nos receber. Por isso, vigilância, esperando o Senhor. Bom, para concluir, como seguir em frente, sabendo que tudo passa rapidamente e nós voamos? Na semana passada, na verdade no domingo, não nesse último, no anterior, fui visitar as irmãs enfermas lá no Hospital Mãe de Deus. A Leni, que faleceu na última semana, e também a Rosimari. E ao entrar no saguão do hospital, na portaria lá, um grande cartaz me chamou a atenção. Eu não li todo o cartaz, mas eu li as duas palavras em destaque. Vou pedir ao Augusto para colocá-las no slide seguinte, já estão lá. Tá? Em frente e em frente. Em frente do verbo enfrentar e em frente de seguir em frente. É uma mensagem que o hospital com certeza quis deixar para todos que lá vão buscar ajuda, para tratar das enfermidades, para buscar soluções, talvez as mais complicadas. Enfrente a situação e siga em frente. Eu acho que é uma mensagem para nós também, nesse contexto. É importante nós termos consciência, como o pastor Ismar destacou antes, que nós enfrentaremos tribulações, enfrentaremos canseiras, enfrentaremos a morte do corpo.
Contudo, certos de que Deus é o nosso refúgio, de geração em geração, sigamos em frente, com confiança, coragem e esperança. 1º de janeiro de 2025 é mais um marco. É momento de erguer um monumento, não visível, não físico, não material, mas um momento em nosso coração, diante do nosso Deus, e então lhe dizer: Ebenezer, Senhor, Tu és a minha pedra de ajuda, Tu és a minha pedra de socorro. Muito obrigado, Senhor. Mas também é momento para seguir em frente e dizer com o apóstolo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da eterna vocação em Cristo Jesus, de eu ser e viver como filho de Deus aqui neste mundo e por toda a eternidade. E aí seguimos com coragem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Em frente, irmãos, continuemos juntos, assim é mais fácil seguir. Amém.